Olá! Este vídeo tem a função de explicar de maneira simplificada o que é a digestão. A digestão é a transformação pela qual passam os alimentos, para que suas macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, sejam convertidas em substâncias menores para que o organismo seja capaz de absorvê-las. Este processo se dá em duas etapas, a digestão mecânica e a digestão química, e meus amigos irão explicar melhor essas duas etapas aqui dentro do laboratório. Bom, gente, a primeira etapa, então, é a digestão mecânica, onde é a formação do bolo alimentar, que é o nome que se dá para o alimento quando ele está misturado com a saliva. Ali já estão agindo algumas enzimas, mas esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando estiver falando de digestão química. Então, o processo de digestão mecânica, ele envolve a mastigação, que é realizada especialmente pelos dentes, que cortam e trituram o alimento. Em seguida, a deglutição, que é a condução do alimento da boca para a faringe, auxiliada pela língua. E, finalmente, os movimentos peristálticos, que são contrações musculares que levarão o alimento do esôfago para o estômago. Ei, gente, eu irei explicar para vocês agora a segunda etapa, que é a digestão química. A digestão química se inicia ainda na boca, graças à ação da enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. Essa enzima está presente na saliva e digere amido, de acordo com a seguinte reação simplificada. Nessa imagem, nós vemos a ação da enzima amilase, mais especificamente a amilase salivar, também chamada petialina. Essa enzima quebra ligações presentes no amido e o transforma em maltose. Depois da boca, os alimentos seguem para o estômago, onde iniciará o processo de digestão das proteínas por meio de proteases, especialmente a pepsina. Essa enzima faz parte do suco gástrico, juntamente com o ácido clorídrico, que é fundamental para o funcionamento da pepsina. Também é secretado o hormônio gastrina, responsável por regular a ação da pepsina. Aqui a gente vê a ação do suco gástrico sobre proteínas, resultando em peptídeos de menor tamanho. O bolo alimentar, agora chamado de quimo, segue para o intestino delgado. No intestino delgado, que é o responsável pela maior parte da digestão, o quimo sofrerá a ação da bile, do suco pancreático e do suco entérico, continuando assim a digestão dos outros nutrientes. A bile é secretada pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar. Não contém enzimas, apenas sais biliares. E olha que legal essa parte. Esses sais são responsáveis pela emulsificação das gorduras, transformando em gotículas pequenininhas e assim facilitando a ação das lipases. Além disso, elas são responsáveis pelo aumento do pH intestinal, imprescindível para o bom funcionamento das enzimas dos sucos pancreáticos e entérico. Nesse esquema, nós vemos as gotículas de gordura após a ação emulsificante da bile. Esse processo é muito importante porque as partículas menores aumentam a superfície de contato com as lipases e otimizam o funcionamento dessas. O suco pancreático é secretado pelo pâncreas e contém bicarbonato, lipase pancreática, amilase pancreática, nucleases e uma protease inativa chamada de tripsina. A tripsina se torna ativa em pH alcalino, quando passa a se chamar quimotripsina. Tem a ação do suco pancreático, que é composto por íons bicarbonato, responsáveis pela neutralização do pH, e diversas enzimas digestivas, que atuam em pH 8. Então, dentre os substratos e produtos dessas enzimas, a gente tem proteínas, que vão sofrer a ação da tripsina e se transformar em peptídeos, amido, que vai sofrer a ação da amilase pancreática e se transformar em maltose, lipídios, que vão sofrer a ação da lipase e se transformar em ácidos graxos e glicerol, e ácidos nucleicos, que vão sofrer a ação de nucleases e se transformar em nucleotídeos. O suco entérico apresenta várias enzimas que têm a função de finalizar o processo de digestão, especialmente carboidratos, proteínas e lipídios. Então, nessa última etapa enzimática da digestão, nós vamos ter a ação do suco entérico, cujas enzimas vão agir sobre oligopeptídeos, que são peptídeos pequenos, e dipeptídeos, resultando em aminoácidos, maltose, resultando em glicose, sacarose, resultando em glicose e frutose, lactose, resultando em glicose e galactose, e nucleotídeos, resultando em fosfato, pentose e bases nitrogenadas.
Todas essas enzimas funcionam em pH alcalino.